O diabetes afeta muitas vezes a visão e leva muitas pessoas até a cegueira. Saiba como prevenir esse problema e quais os tratamentos mais modernos para a retinopatia diabética agora no quadro Olho no Olho. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. A retinopatia diabética é um problema sério, traiçoeiro, da Dr. Rodrigo Nagashima, e muitas vezes as pessoas têm uma baixa muito rápida. Estão ali seguindo a vida normal, trabalhando e de uma hora para outra a visão acaba. É assim? Isso. Na verdade, a doença não aparece de uma hora para outra. O paciente ele sabe de uma hora para outra. E muitas das vezes são pacientes diabéticos de anos, décadas, que nunca cuidaram, ou nunca procuraram o médico, ou às vezes acha que comer um pouquinho a mais de um doce, um pão, não vai fazer mal. E a doença ela está em progressão, ela vai evoluindo e muitas vezes o paciente ele não tem sintoma nenhum e quando vai ter o sintoma parece que foi de uma hora para outra, mas na verdade a doença ela já vem de 10 anos atrás. Então a lesão do olho ela já vem há 10 anos atrás e parece que de um momento para o outro ela aflorou e apareceu. Então o que é que a gente tira como lição para esses casos, né? Que são pacientes que muitas vezes eles tinham uma visão funcional, trabalhavam, dirigiam até pouco tempo atrás, poucos meses, e parece que de uma hora para outra ele já não consegue mais enxergar, já deixou de frequentar as coisas que frequentavam, de trabalhar e de fazer as coisas que faziam. Esses pacientes, eles, se pudessem voltar no tempo, há 10 anos atrás, eles estariam acompanhando e passando em consulta ano a ano, que é isso que a gente sempre enfatiza com campanhas, às vezes com orientação, as sociedades médicas, a Sociedade Cearense de Oftalmologia anualmente fazendo campanha, as clínicas médicas fazendo campanha, e toda essa ideia é exatamente para quê? Para não chegar nesse nível, porque são doenças preveníveis. E quando a gente consegue pegar bem no início, a gente acompanha, trata, e são pacientes que possam até ter alguma lesão diabética, alguns pacientes evoluir de maneira desfavorável, mas a grande maioria você consegue prevenir e eventualmente até reverter esse quadro de cegueira. O paciente que tem diabetes, ele tem de forma obrigatória que vir para o consultório pelo menos uma vez por ano. Isso. As sociedades brasileiras de endocrinologia, que é a grande especialidade que acompanha os pacientes diabéticos, eles orientam que pacientes diabéticos, principalmente pacientes diabéticos tipo 2, que são aqueles pacientes diagnosticados já na vida adulta, que são aqueles pacientes que não sabem desde quando têm a doença, eles precisam ser acompanhados no momento do diagnóstico. Então, se ele diagnosticou hoje a diabetes, no mesmo mês ou no mesmo momento, ele precisa procurar um oftalmologista, porque ele não sabe desde quando aquela diabetes se manifestou ou existe. Ele diagnosticou naquele momento, mas naquele momento ele precisa acompanhar. E a partir de então, todo paciente, independente se ele tem ou não tem retinopatia diabética, ele tem que passar todo ano. E a depender de cada caso, pacientes que já começam a ter uma retinopatia diabética um pouco mais leve ou moderada, grave, a gente encurta esses acompanhamentos para cada 8 meses, 6 meses e até 3 meses, a depender de cada caso. É o melhor que já vai tratando, né? Isso, que é o grande tratamento, é o diagnóstico precoce, é a prevenção, como em vários exemplos que eu posso dar na medicina. Então, se você tem a retinopatia diabética, mesmo que você se ache, que tenha diabetes, mesmo que se ache uma pessoa extremamente saudável, a doença ela está lá. E ela um dia pode vir a apresentar sintomas e sintomas às vezes irreversíveis. Então, no momento do diagnóstico, naqueles pacientes que já têm o diagnóstico, todo ano é importante passar com um oftalmologista. Quando chega nesse ponto de estar irreversível, como a palavra diz, já não tem mais o que fazer, né? Acho que a medicina melhorou muito. Tinha casos que até pouco tempo atrás a gente não conseguia fazer muita coisa, mas hoje melhorou. Então, mesmo aqueles casos muito difíceis, você consegue recuperar um pouco, você consegue dar uma visão mais funcional para os pacientes, mas é claro que ninguém queria chegar nesse momento, então a gente quer manter a nossa vida
que seja até com 90 anos, 100 anos, enxergando bem, funcionalmente, observando, vendo os filhos crescerem, os netos crescerem, e às vezes até mantendo trabalho e atividades sociais de maneira muito normal, né? Então, às vezes, esses pacientes eles acabam perdendo um pouco isso por um descuido, por uma falta de acesso ou por alguma coisa que acontece durante a vida que depois ele pode se arrepender depois. Então, antecipa e sempre passa em consulta todo ano. Porque mesmo com todos esses avanços da oftalmologia, a cegueira ainda é uma realidade, né? Ainda é uma realidade. Se a gente olhar estatísticas, a retinopatia diabética ainda é uma grande causa de cegueira mundial, não independente se aqui ou em países que tenham, às vezes, mais acesso às medicinas até de primeiro mundo. A retinopatia diabética ainda é uma causa de cegueira irreversível muito importante. E lembrando, quem tem diabetes tem que cuidar de tudo, não é só do olho, né? Os órgãos todos, tem que estar fazendo check-up sempre, porque quando vem, às vezes, é tudo de uma vez, né, doutor? A doença ela é tida como doença sistêmica, né? Então, quando a gente fala de doença sistêmica, você pensa que é no sistema todo. Olho, rins, extremidades, como sistemas circulatórios de extremidades, como pés, coração, então maior risco de infarto, AVC e outras coisas que até mais ameaçadoras, né, para a vida, então, do que a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é um sinal de que quando você tem uma retinopatia diabética já mais importante, já é um sinal indireto de que outros órgãos estão também acometidos, né? Então, a grande importância também da análise de olho, até como entendimento geral de saúde, é que ele é um marcador de doença sistêmica. Então, se você tem uma retina que já tem uma doença média ou avançada, pode ter certeza que seus vasos de outros órgãos, como rins, como extremidades, como cérebro e coração, eles possam estar na mesma situação. Então, isso a gente chama de pesquisa de órgão-alvo, que nós chamamos na medicina, que é exatamente, se você tem um aspecto de olho já com comprometimento, outros achados também e outros órgãos também possam estar comprometidos, né? Então, vamos lá? Vamos se cuidar. Não apenas assista, mas haja, faça a sua parte, vá fazer o seu check-up. Muito obrigada, doutor. Nada. Sempre à disposição, tá? Mas aí a mensagem maior é essa, que a Natália acabou de falar. Antecipe e procure sempre o seu médico. Quer viver mais, né? Aquela frase forte, quer cuidar dos filhos, quer ver os filhos crescendo, quer, né? Então, vamos se cuidar. Isso mesmo.